Graça e paz, bom dia a todos que me ouvem nessa manhã de quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Nosso devocional diário está no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Paulo está orientando Timóteo a como agir na igreja. Lembrando, Timóteo está em Éfeso e esses princípios que ele traz ali para Timóteo servem para nós muito claramente nos dias de hoje. Vemos que Paulo tem uma preocupação muito grande com a doutrina. Nós vamos ver dentro deste capítulo Paulo dizendo que nos últimos tempos muitos vão abandonar a fé e vão seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E por isso, Paulo vai falar que Timóteo precisa estar atento a seguir a boa doutrina. Ele vai falar sobre a boa doutrina no versículo 6, ele vai falar sobre ordenar e ensinar as coisas no versículo 11, ele vai falar que Timóteo precisa ser um exemplo na palavra no versículo 12 e vai falar no versículo 16 que ele tem que atentar para a doutrina. O ensino na vida do cristão, ele é tudo, porque dentro do ensino que nós aprendemos a palavra de Deus. Por isso, o incentivo a ler a palavra, a você se aprofundar nos devocionais, não somente ouvir, mas ler a mensagem, ouvir o ensinamento e depois você também formular os seus próprios pensamentos, perguntas. E isso é muito importante, você está todos os dias submetidos à palavra do Senhor. Por quê? Porque os últimos tempos chegaram. E homens hipócritas e mentirosos têm trazido os ensinamentos errados. Eles têm proibido o casamento, falando que não se pode consumir certos alimentos que Deus criou. E nós temos que entender que tudo que Deus criou é bom e nada precisa ser rejeitado. Claro que precisa ser recebido com ação de graça e é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, tudo aquilo que nós temos, Deus foi quem criou. Nós só temos que render graças ao Senhor, orar, apresentar diante do Senhor e ali podemos nos alimentar, podemos comer tranquilamente, porque Deus ele santifica todas as coisas diante de nós pela gratidão que nós temos a Ele e pelo poder da oração. Paulo ele vai usar essa questão de nutrição, de ser alimentado, inclusive pela palavra, pela boa doutrina, no versículo de número 6. Ele fala: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, que a palavra de Deus esteja nos nutrindo, esteja nos alimentando. Jesus já tinha ali no seu confronto com Satanás dito que nem só de pão viverá o homem, falando exatamente o que Moisés já tinha dito muitos e muitos anos atrás. Por isso, Timóteo é orientado: ordene e ensine essas coisas. E ele vai dizer que era para ninguém desprezar a Timóteo. Timóteo era um jovem quando estava ali ainda. E Timóteo, ele não era para ser desprezado pela sua juventude, mas ele precisava ser um exemplo. E Paulo lista aqui algumas coisas nas quais ele precisa ser um exemplo para os fiéis, para os irmãos da igreja a qual ele está pastoreando. Olha o versículo 12, ele tem que ter um exemplo na palavra, ou seja, aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina precisa ser com autoridade, ele precisa viver aquilo, e isso é demonstrado através do seu procedimento, ser um exemplo também no procedimento, ou seja, a maneira de viver de Timóteo é que vai realmente estar autenticando aquilo que ele está pregando. E tudo isso precisa ser mostrado também no amor, na fé e na pureza. A vida de Timóteo como um todo precisa demonstrar a clareza do Evangelho. O Evangelho não é apenas intelectual, o Evangelho ele é vivido, ele precisa ser praticado, e Paulo está dizendo que Timóteo precisa fazer isso. É interessante que no versículo 13 Paulo vai mostrar a Timóteo o que ele não pode deixar de fazer, que é ler a palavra de Deus publicamente, exortar, ou seja, encorajar e ensinar os irmãos. Mais uma vez, o ensino está diante de nós aqui. Então, a leitura pública das Escrituras, hoje em dia muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia, se alguém vai pregar, não quer que se leia muitos versículos, apenas um ou dois, mas isso é um erro. A leitura pública da Escritura, ela precisa ser incentivada, precisa ser feita. Você precisa ler a Bíblia e precisa entender que nós temos que ouvir a palavra de Deus também. Nós temos que encorajar e temos que ensinar a todos. E aí, no final, ele orienta Timóteo, dizendo para ele atentar bem para a sua própria vida e para a doutrina, porque perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. A salvação, ela vem pelo ensino da doutrina.
Que a doutrina correta, a sã doutrina, seja aquela que guia as nossas vidas e que a palavra de Deus possa estar fazendo com que nossas vidas sejam realmente transformadas. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.